coração te diz que não tem jeito. Uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só um milagre. Dizem tantas coisas. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo. Se você crer que eu sou capaz. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Se for chorar, vai ter o teu consolo. Ele vai contigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas pra alcançar. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo. Se você crer que eu sou capaz. Seu Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Seu Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Se for chorar, vai ter o teu consolo. Ele vai contigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas pra alcançar. Seu Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Seu Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Ele vai contigo no teu caminho. É isso aí, você acabou de ouvir Cristina Mel, Se o Espírito Santo te tocar. E hoje temos a participação especial do pregador Elzio Napoli, que é da unidade da Vila João 23. E é ele que vai trazer uma palavra direto para o seu coração na noite de hoje. Boa noite, Elzio, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Sabrina, paz do Senhor. Foi um prazer estar aqui com você nessa noite. Eu gostaria de cumprimentá-los, todos aqueles que nos ouvem, a paz do Senhor a todos, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e eu gostaria de deixar uma palavra para você nessa noite. Eu quero dizer para você que me ouve, que você não é um acidente de percurso, mas Deus tem um plano e tem um propósito maravilhoso na sua vida. Sabe, quando Deus criou o homem, a ciência tenta dizer que o homem é a evolução do macaco, mas eu digo para você, a palavra do Senhor em Gênesis capítulo de número 1,
26 diz assim que Deus determinou: façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Queridos, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito tremendo, tem um plano maravilhoso na minha vida, na sua vida. Porque Deus, Ele nos ama. Deus, Ele ama a criação. Deus nos criou para que tivéssemos intimidade, que tivéssemos com Ele uma vida e uma vida abundante. Porém, quando Deus cria Adão, Deus determinou uma palavra para Adão, que Adão, ele poderia comer de todo o fruto que havia no jardim, mas de uma árvore ele não poderia comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sendo assim, Deus então deu uma ordem, mas Adão resolveu. O homem decidiu seguir o seu próprio caminho, tomar suas próprias decisões, enganado por Satanás. Ele tomou a decisão que não deveria ter tomado. Então a humanidade, a partir desse momento que Adão comete este erro, esta falha, Deus então tira ele do jardim, e a partir desse momento, Deus, ele precisava providenciar uma vida nova, ele providenciaria um novo retorno para o homem juntamente com ele. Porque Deus, ele é santo, e o homem agora, Adão, vivia no pecado, e este erro trouxe um afastamento. E Deus então tinha um propósito, um plano, porque Deus é amor. E Deus, quando cria o homem, ele é muito claro: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No seu devido tempo, Deus então, com todo o seu amor, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou de tal maneira o mundo, que deu seu Filho unigênito para todos aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna, o que é, meu querido? Você que está nos ouvindo nessa noite, eu quero dizer para você, uma vez que você nasceu neste mundo, você é uma pessoa eterna. Mas o homem, ele tem dois caminhos. O primeiro caminho é aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e ir para o céu. O segundo caminho é permanecer no erro, no engano, e perder a sua vida. É o que diz a palavra de Deus. Não é o pregador Elcio, não é pastor e não é bispo, mas é a palavra de Deus. Porque a verdade, queridos, não é a denominação A, B, ou C ou D, mas quem tem a verdade é Deus. Deus, ele é soberano em tudo aquilo que ele fez. E Deus, então, confia em Jesus, ele é porque ele nos ama. O apóstolo João, quando ele vai descrever o amor de Deus, ele diz assim: porque Deus amou o mundo, e João, ele não encontra uma palavra que expressaria o tamanho do amor de Deus. Então ele diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o único filho que ele tinha. Deus não entregou o seu filho amado Jesus para morrer pelos animais, pelo sistema biológico, nada disso, nem pela natureza, mas Deus enviou Jesus para morrer pela minha vida e pela sua vida. Porque Deus tem um plano de salvação. Você pode não acreditar, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano de fazer com que você que está afastado dos caminhos do Senhor volte novamente para o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz em João 10:10 assim: Cristo afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, a vida da abundância que Deus nos promete não é você viver 40, 50, 60 anos sobre essa terra. A vida abundante de Deus é a vida eterna. O que é para o homem viver 60, 70, 80 anos? Não é nada perante daquilo que Deus tem para a nossa vida e para a sua vida, para a minha vida. Sabe o que é eterno? É um tempo que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Então, aqueles que aceitam a Cristo, esse sacrifício maravilhoso de Jesus, é uma eternidade ao lado de Cristo. Mas quem resolve viver uma vida independente de Deus, no dia do que ele se foi do mundo, ele vai viver uma vida eterna separada de Deus. Porque Deus, ele nos ama. E Deus nos coloca como sendo pecadores. E por causa do pecado de Adão, a humanidade,
ela se afastou, ela foi separada de Deus. E eu e você precisamos entender que nós somos pecadores e estamos separados desse amor de Deus. E a palavra do Senhor diz em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos, todo ser humano, desde Adão até o último ser humano que nasceu no dia de hoje, vai chegar um tempo que ele vai estar separado de Deus. Por que isto? Porque é a palavra que nos diz isso. Então, se ele está dizendo que todos pecaram e estão afastados, separados de Deus, a única pessoa que tem a capacidade de nos ligar novamente com Deus é Jesus Cristo. Senhor do Senhor, Rei dos Reis, é o que diz a Bíblia. Então a palavra do Senhor, ela é muito clara. O homem está separado de Deus. Porque Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus diz que eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, se Deus tem uma vida abundante para você, Ele tem para mim, Ele tem para você. Porém, para que você e eu possamos desfrutar desta vida, nós precisamos tomar uma atitude ao lado de Cristo. Jesus não veio simplesmente para fazer um show. Jesus não veio simplesmente para se mostrar para a humanidade. Porque a Bíblia nos diz que sobre a face da terra não havia nenhum homem sequer, nenhum justo sequer, que deveria morrer para que o homem voltasse a ter uma ligação com Deus, para ele voltar a ter comunhão com Deus. Então Jesus, ele veio e morreu no meu lugar e no seu lugar. Romanos 5:8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. E eu quero dizer para você que Jesus, ele não está preso numa cruz, mas Jesus, hoje, ele vive, ele reina. Depois de 3 dias, Jesus, ele ressuscitou. E essa ressurreição é tão verdadeira que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 3 ao 6, diz assim que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou no 3º dia. Ele se apareceu para Pedro, ele apareceu para os outros discípulos e também, depois ele apareceu para mais de 500 pessoas. E eu quero dizer para você uma coisa, Deus não esqueceu de você. Não importa o que você está vivendo hoje, não importa como você veio ao mundo. Talvez você não conheceu o teu pai, talvez você não conheceu a sua mãe, talvez você cresceu dentro de um orfanato, mas eu quero dizer para você que existe um Deus real, que existe um Jesus verdadeiro que te ama e ele morreu pela sua vida. Ele pagou um alto preço. Talvez você não acredite no que eu estou dizendo para você, mas, meu querido, é a Bíblia Sagrada que nos diz. E eu quero dizer para você que um dia tomou uma posição ao lado de Jesus, mas um dia você se afastou de Jesus, ou você está com a sua fé por um fio. Porque um dia você, de repente, pediu algo para Deus e Deus não te deu. Querido, a Bíblia nos fala que tudo tem o tempo de Deus. Vivemos um tempo difícil da igreja, no século 21, que a palavra do Senhor diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. O que vai ser acrescentado na sua vida? A saúde da sua família, a sua saúde física, emocional, a tua saúde espiritual. Então Deus, ele tem esse propósito para a minha vida e para a sua vida, porque Ele te ama. Então, de repente, você está dizendo que Deus você de repente está dizendo que Deus não respondeu um pedido da sua oração. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus, ele vai responder a minha oração e a sua oração no momento em que eu e você buscarmos o reino de Deus, em primeiro lugar a sua justiça. Tudo vos será acrescentado, é o que diz a Bíblia. Mas o que está acontecendo, queridos? O Evangelho hoje está virando um Evangelho monetário, um Evangelho de conquista de dinheiro, de conquistas de muitas coisas, mas o reino de Deus está ficando do lado. E para mostrar para você isso, uma coisa triste dos nossos dias, eu quero fazer um desafio para você.
A Bíblia diz que nós temos que ter um relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia fala que no Jardim do Éden, Deus disse no Jardim do Éden todos os dias para falar com Adão. Porque existia uma comunhão, mas a partir do momento que ele erra, que ele peca, ele é afastado. Agora eu te pergunto, meu querido, quantas horas nesta semana, nesta sexta-feira, dia 25 de setembro de 2015, quantas horas, quantos minutos você gastou do seu tempo para orar durante essa semana? Quanto tempo você investiu em ler a palavra de Deus? Quanto tempo você jejuou nessa semana? Então Deus tem compromisso comigo, tem compromisso com você, se você e eu temos um compromisso com Deus. Então a igreja hoje do século 21, estou dizendo a igreja de Cristo, nem A, nem B, nem C, não estou dizendo isso, mas a igreja hoje está vivendo um tempo de prosperidade, mas a prosperidade plena, ela não é bens materiais. O que eu quero dizer com isso? Significa que eu não gosto de um padrão de vida bom? Claro que eu tenho. A Bíblia não diz que o dinheiro é do diabo. Pelo contrário, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu quero dizer para você uma coisa. Se eu e você não tivermos uma vida santa, reta de compromisso com Deus diariamente, como que Deus vai responder às nossas orações? Se você quiser tomar uma atitude de abandonar o Evangelho porque Deus não te deu aquilo que você queria, será que você tem tido um compromisso com Deus? Será que eu tenho tido um compromisso com Deus? Querido, se eu fosse abandonar Jesus, pelas minhas orações que não foram respondidas, eu não estaria aqui. Mas eu tenho plena convicção que tudo tem o tempo de Deus. E não importa o que você está vivendo, Deus te ama. Jesus morreu por você na cruz. Você, eu tenho certeza, nem eu, teríamos a coragem de entregar o nosso filho para morrer por alguém que não merece. Porque a cruz, ela estava reservada para mim e estava reservada para você. Mas Deus, pelo infinito amor, Ele envia o seu único filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Por quê? Porque Ele te ama. Jesus diz o seguinte, em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Querido, o homem pode inventar milhares de caminhos que levam a Deus. A Bíblia nos diz o seguinte, que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Não há outro nome debaixo do céu ou da terra que nós podemos clamar. Por isso, a Bíblia nos fala, querido, que nós temos que aceitar Jesus. Todo mundo, as pessoas dizem que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia diz em João 1,12: Contudo, os que receberam, aos que querem em seu nome deles o poder e o direito de se transformarem filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? A Bíblia diz: aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Querido, Deus te ama. Deus te ama e espera que você um dia tome uma atitude. E você que está vacilante na fé, meu querido, minha irmã, meu irmão, Jesus está voltando. E a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou dizer para você, Deus te ama e jamais vai abandonar você. Amém? Deus te abençoe. Amém. Elzio, muito obrigada pela sua participação aqui na Cesta Básica Gospel. Que Deus te abençoe grandemente e seja sempre muito bem-vindo. Amém, obrigado pela honra, é para mim uma honra estar aqui. Você, meu ouvinte, Deus te abençoe, que a Bíblia cumpra-se na sua vida. Olha, o meu desejo do meu coração, que Deus te abençoe, você e a sua família. E eu quero dizer mais uma vez, Jesus te ama, ninguém te ama mais do que Ele. Amém? Deus te abençoe. Amém, agora fique com 4x1, nada é impossível.